Já deve estar gravando. Vamos voltar então aqui, né? Então a gente estava falando da área, né? Que a integral nada mais é do que a área, a soma da área desses retângulos, de infinitos retângulos aqui, tá? Então as propriedades de somatória vão aparecer nas propriedades de integral também. Tá? E a gente calculou algumas integrais aqui e chegamos no teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte, já aqui no final. A primeira parte dele diz o seguinte: a integral indefinida, né, de uma função nada mais é do que você encontrar uma outra função g cuja derivada de g é a f. Ou seja, g é uma primitiva da f, ou a gente chama também de antiderivada, tá? Mais para frente a gente vai usar só o nome integral. Então g vai ser a integral da f, ou seja, eu vou derivar de trás para frente. Eita, o que eu fiz aqui? Tá. E a integral definida, que é o cálculo da área propriamente dita, vai ser o seguinte: eu tenho os limites de integração, né? A definição dos limites. Eu vou calcular a primitiva da f, vou chamar de f aqui, f maiúsculo, é a primitiva da f, uma antiderivada qualquer, e vou aplicar os limites de integração. Que é isso? Vou aplicar os limites de integração em b, em a. Primeiro em b, menos em a, e aí eu obtenho a área sobre a curva. E a gente fez alguns exercícios quanto a isso, tá? Hoje a gente ia dar continuidade no que a gente chama de teorema da variação total, que é basicamente o uso daquela estratégia que eu mostrei quando a gente tem uma variação de área, uma parte positiva e uma parte negativa, tá? Desculpa, tô com uma tossezinha persistente já. Espero que melhore aí pro final de semana. Então, eu tenho o seguinte, né? A notação da integral de f de x dx a gente chama de integral indefinida. Agora tem uma coisa importante, tá? Esse dx aqui não é para enfeitar a função. Ele diz qual é a variável de integração e ele faz parte do cálculo da área daqueles retângulos, né, da aproximação. Então o pessoal tem a mania de omitir isso aqui. Se você omitir isso aqui, está errado, tá? Então, deixar muito claro que o dx faz parte. Então, a integral indefinida é dado como o símbolo de s, né, essa integral aqui, de uma função f de x dx. Essa é a notação, tá? A integral definida, eu defino os limites de integração, certo? A e b. Então, esse resultado aqui é um número. Esse resultado aqui é uma função. Tá escrito aqui embaixo. Integral indefinida é uma função ou uma família de funções, dependendo da constante. Tá? E algumas propriedades, já que a integral, a gente, pelo teorema fundamental do cálculo, é o contrário de derivar, e também é uma somatória, a gente consegue definir algumas propriedades, né? Uma propriedade trivial que a gente vai ver é o seguinte: se eu tenho uma constante vezes uma função, e se o símbolo de integral nada mais é do que uma somatória, eu posso pegar essa constante e tirar de dentro dessa somatória. Então, a constante sai, e aí eu tenho constante vezes a integral. Tá? Mais ou menos igual a derivada. A integral da soma é a soma da integral. A mesma coisa para a somatória, né? A somatória de uma soma é a soma das duas somatórias. Tá? Mesma coisa. Isso vale também para a subtração, obviamente. A integral de uma constante é a constante vezes x. Esse é bem trivial, já que a integral é uma antiderivada, é só você pensar o seguinte: pega essa função e deriva ela, que a gente tem que voltar para cá. Então eu tenho d derivada de k de x dx, isso aqui vai ser igual a k. Né? Só você imaginar 2x, derivada de 2x é 2. Tá? Essa é muito simples. Derivada de uma função potência, não estou falando polinômio, tá? Função potência qualquer, porque eu posso ter meio aqui.
Polinômio é quando o número é inteiro. Tá? Como é que eu derivo? Vamos lá, vamos pegar assim só para a gente lembrar. Óbvio que todo mundo sabe isso aqui, mas qual é a derivada de x elevado a n? A gente sabe que isso vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Agora pensa o contrário. Se eu tenho um x elevado a n, eu quero encontrar uma função cuja derivada é x elevado a n. Se a derivada subtrai, eu vou fazer o contrário, então eu vou somar 1. Certo? Perdão. Se o n vem para se na derivada o n vem para frente multiplicando, vou pegar o n menos 1 que eu somei, né? E vou... Tudo bem? E aí, para conferir, a gente fazer a derivada, só para conferir mesmo, tá? Sobre n menos 1 dx. A derivada disso vai ser o quê? O n menos 1 vem para frente e subtrai 1. Então eu tenho n... Professor, Oi. você pode explicar de novo essa parte que eu não entendi? Tá, vamos lá. Vamos lá. Qual é a derivada de x elevado a n? Qual a propriedade aqui? Qual é essa derivada? Como é que eu Essa calculo? parte eu entendi, O que n é vem para x elevado a frente. n menos 1. Isso. O n vem para frente, né? Isso aqui é n menos 1. Beleza. Só que eu quero o seguinte, eu quero encontrar qual a função cuja derivada deu x elevado a n, é o contrário. Tá? Se a derivada eu subtraio 1, o contrário aqui, então vai ser somar 1. Então daqui para cá, eu vou somar 1 na potência. Se a derivada passa para frente multiplicando, o x mais 1 vai passar para frente dividindo. Tá? Essa é a ideia. E aí, para testar se a gente acertou ou não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função que a gente está sugerindo, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e vou calcular a derivada. Qual a derivada dessa função? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. N mais 1 vem para frente multiplicando, então eu tenho n mais 1 vezes x elevado, n mais 1, eu tenho que subtrair 1 da derivada. Simplifica, e eu tenho exatamente n, né? X elevado a n. Então, basicamente, estou montando aqui uma regrinha para encontrar a primitiva, para encontrar a antiderivada do x elevado a n. A gente tem a regrinha da derivada do x elevado a n, né, que a gente já estudou, vocês já fizeram várias derivadas dessa, é a derivada mais fácil que tem, depois da exponencial. Agora eu estou fazendo uma regrinha da antiderivada, da integral. Tá? Então, a integral do x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Mais c. O que é esse c? Esse c é uma constante qualquer. Tá? Observe que o mais c aparece sempre que eu estou encontrando a integral. Por quê? Quando eu for fazer o contrário, para verificar que é calcular a derivada, esse c some. Então, esse c é uma constante qualquer. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, até aqui? Quem tinha Ficou perguntado? sim. Mais claro? Beleza. Uhum. Exponencial. Exponencial é ótimo. Qual é a função cuja... Pensa que eu não sei. Estou procurando uma função cuja derivada da exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma. Né? Então, a integral da exponencial é ela mesma. Eu sei que a derivada do ln, a gente já estudou isso, a derivada do ln é 1 sobre x.
Então, o contrário, a integral do ln, a integral a integral de 1 sobre x é o ln. Tudo bem ou não? A derivada e a integral são operações opostas. Então, pensa só. Se eu fizer o seguinte aqui, eu tenho a derivada do ln de x dx. Isso aqui é igual a... Vai ficar apertado aqui, não ficou legal não. Deixa eu escrever no bloco de notas aqui. Vamos lá. A derivada do ln de x dx é igual a 1 sobre x. Se eu aplicar a integral dos dois lados, integral em relação a x, integral em relação a x. Como a integral da derivada, elas se cancelam, tá? Entre aspas aqui, são duas operações inversas, isso aqui dá o próprio ln de x. Né? Então, a integral de 1 sobre x é o ln de x. Na apresentação, aparece aqui o módulo. Por que o módulo? Vou tentar explicar por que o módulo. Porque a função 1 sobre x tem esse gráfico aqui. A hipérbole. Né? A função ln tem esse gráfico aqui. A ln de x implica, pelo domínio, que o x tem que ser positivo. Tá? Só que essa função 1 sobre x, ela existe dos dois lados. O x aqui é só diferente de zero. Tá? Pode ser positivo ou negativo. Então, o que a gente faz para corrigir isso? A gente bota o módulo de x no logaritmo. Então, o x aqui pode ser qualquer valor, positivo ou negativo, que o módulo vai dar conta disso. Tá? Mas vocês não vão precisar se preocupar disso, não. Só para eu explicar a existência do módulo mesmo. Tudo bem? Continuando. A exponencial, a integral do exponencial é ela mesma. Só que se eu fizer a derivada de... Alguém lembra da derivada de uma exponencial de base qualquer? É ele mesmo vezes ln de a, né? ln da base, logaritmo natural da base. Então, a integral de a elevado a x é ele mesmo, obviamente, né? Por causa da derivada ele mesmo. Se em vez de multiplicar, agora eu divido, né, por ln de a. Essa é a ideia. Tá? Então, tem aqui algumas propriedades de... Chegou gente aqui. Algumas propriedades de integral. Tá? E aqui, continuando as propriedades de integral, tem as mesmas para trigonométrica. Tá? É tudo você imaginar o seguinte: aqui a derivada do cosseno de x é igual ao seno de x. Então, a integral do cosseno é o seno. Um é o contrário do... A derivada... Peraí, é o contrário, né? Perdão. A derivada do seno é o cosseno. Então, aqui eu estou indo. O que é a integral? A integral é a volta. É o contrário. A integral do cosseno passa a ser o seno. Tá? Só fazer o contrário. Então, aqui tem algumas integrais. A integral do cosseno é o seno. A integral do seno é menos o cosseno. Aí eu pergunto, qual a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente.
É só pensar no contrário. A derivada da secante é tangente vezes secante. Tá? Então, a integral da tangente vezes secante é a secante. Então, quando eu falei que a gente estuda a integral derivada de trás para frente, de frente para trás, é isso aí, é derivada integral. Tá? Então, aquela tabela de derivações, a gente tem que saber de trás para frente, de frente para trás. Algumas aqui a gente não abordou durante o curso, a gente não trabalhou com integrais derivadas trigonométricas, mas provavelmente a gente vai usar integrais trigonométricas. Provavelmente não, a gente vai estudar integrais trigonométricas mais para frente. Trigonométricas inversas nesse caso. Tá? Isso aqui é o inverso da tangente, inverso da secante. Vamos pensar no seguinte, tem uma coisa diferente. Deixa eu copiar isso aqui. Isso aqui tem um detalhezinho que o pessoal confunde bastante. Olha para essa função aqui. Pensa aqui nessa seguinte função, onde y igual a tangente elevado a menos 1. Tem uma diferença muito grande. Isso aqui é a função inverso da tangente. Ela é chamada de arco tangente. Tá? Ela é chamada de arco tangente. Da mesma maneira, eu tenho o arco seno. Né? Se tiver uma calculadora científica, ele vai aparecer lá a função arco seno, arco tangente, assim vai. Como que eu trabalho com isso aqui? Pensa no seguinte, pensa num seno qualquer, sei lá. Seno de π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus, tá? Para quem não lembra aí. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, significa que a função inversa do seno, que é arco seno, de raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Tá? Como se eu aplicasse aqui a função arco seno na expressão toda, que é esse seno a menos 1. Ok ou não? Então, só para a gente reconhecer essa função. Isso tem uma diferença grande, isso aqui é uma coisa. Outra coisa é eu escrever assim, ó. Seno elevado a menos 1. Esse cara aqui, esse menos 1 aqui, é seno a menos 1, é a arco seno. Isso aqui eu tenho seno elevado a menos 1. Isso aqui é potência. Isso aqui é 1 sobre seno, ou seja, cossecante. Tá? Então, isso é uma coisa, e isso é outra. Tá? Só para vocês ficarem atentos aí à notação matemática, né? Eu encontrei vários problemas de notação matemática no trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho do trabalho. Em geral, foi muito bom o trabalho, tá? Percebi que alguns nem leram a descrição do trabalho, né? Mas, em geral, foi muito bom. Tivemos bons trabalhos. Voltando aqui, então. Então, aqui temos algumas integrais indefinidas para a gente calcular, e algumas integrais definidas. Vamos começar, então, a brincar de começar a calcular as nossas primeiras integrais. Tá? Deixa eu pegar aqui. Igual a gente fez lá em derivada, eu vou começar a fazer bem devagar por partes aqui para a gente entender melhor. Tá? Só que as propriedades eu já vou usar elas simultaneamente. Né? Primeira coisa, derivada da subtração.
é a subtração das derivadas. Eu posso partir isso aqui no meio. Derivada não, perdão, integral. Posso partir no meio. E as constantes também eu posso retirar de dentro. Então, isso aqui eu posso usar duas propriedades ao mesmo tempo e deixar dessa maneira. Menos 2 secante ao quadrado dx. Tudo bem ou não? Então, usei aqui uma propriedade, que é a subtração, parti aqui em duas integrais, e usei outra propriedade, que é tirar a constante de dentro. Tá? Feito isso, qual é a integral do x elevado a 4? Né? X a quarta. A propriedade é a seguinte. Eu somo 1 na potência, que é o contrário da derivada, né? Somo 1 na potência, então tenho x a quinta dividido por 5. Certo? 2. Oi? Não, certo. Tudo bem? Uhum. 2. Aqui eu tenho secante ao quadrado. Qual é a função cuja derivada dá secante ao quadrado? A função cuja derivada é secante ao quadrado. É a tangente. A tangente, é. Então, isso aqui é a tangente de x. Pronto. Está calculado. Eu venho aqui e só coloco um mais c para dizer que isso aqui é uma família de funções. Tá certo? Professor, vai existir algum cenário que vai me falar que, tipo, que vai... o c vai fazer uma diferença, assim? Vai. Quando a gente estiver calculando as taxas de variações com um ponto inicial. Não sei se a gente vai fazer esse tipo de exercício, mas tem alguns exercícios que a gente está mexendo com taxa de variação e eu quero posição, por exemplo. Certo? Uhum. Eu sei a velocidade e eu quero saber a posição. Só que eu preciso da velocidade em um ponto específico. Se eu tiver só a função velocidade, eu consigo integrar e achar a função posição. Só que isso vai depender... para eu saber a posição inicial, eu preciso saber uma velocidade qualquer. E aí calcula-se esse C aí. Mas em geral, não. Tá? A grande maioria das vezes você não precisa se preocupar com esse C, não. Beleza. Quando for o momento, eu mostro. Tranquilo. Se aparecer pra gente, né? Opa. Mais uma aqui. Essa primeira, ela foi bem direta, bem... Isso não vai acontecer sempre, tá? Algumas vezes, nós vamos precisar fazer algumas manobras algébricas para poder resolver a integral. Algumas não. Basicamente todas as vezes. Só as primeiras são diretas só para a gente poder engatar. Eu quero a função cuja derivada vai dar isso aqui. Cosseno dividido por seno ao quadrado. Alguém sugere alguma coisa? Eu vou reescrever isso de outra maneira. Cosseno sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x dx. Já perceberam? Se ainda não, vou melhorar um pouquinho mais. Cosseno sobre seno é a cotangente de x. Um sobre seno é a cossecante de x. Tá? Esqueci do C. Cossecante de x dx. Eu quero agora a função cuja derivada da cotangente vezes cossecante. A função cuja a derivada é cotangente vezes a cossecante é a cossecante. Se eu menos a cossecante. Quem é a derivada da cossecante? A derivada da cossecante é cotangente vezes cossecante. Só que com menos. Vamos lá. Deixa eu escrever isso aqui.
quem é a derivada da cossecante de x dx. Isso aqui é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Eu estou querendo... Agora, observa a pergunta. Eu quero saber qual a função cuja derivada vai dar isso aqui. É exatamente o que eu tenho. Só cuidado com o sinal de menos. Aqui não tem menos, aqui tem menos. Então, o inverso é só vir aqui e colocar menos cossecante de x mais c. Tudo bem ou não? Tabelinha de derivada tem que estar na ponta da língua. Opa, é isso mesmo. Outra, agora integral definida. O que é integral definida? Quando eu defino os intervalos. Até aqui nesses dois primeiros exemplos, o que a gente fez? Foi aplicar regras de integração, certo? E a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que é calcular a primitiva, a antiderivada. Tá? Agora eu vou usar a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, mais a segunda parte, que é simplesmente aplicar o resultado da primitiva nos limites de integração. Vamos lá, então, fazer isso aqui. E mostrar como é que a gente escreve essa notação. Lembrar, né? Então, mentalmente eu já vou aplicar aqui as propriedades de integração. Vou calcular essa integral separada dessa e já vou imaginar que eu vou tirar o 6. O 6 é constante, basta repetir. Tá? Perdão, pessoal. Tá bem ruim essa tosse aqui. Integral do seno ao cubo, seno elevado a 3. Qual é a função cuja derivada dá seno elevado a 3? Então eu quero uma função que a derivada dá o seno elevado a 3. Se a derivada subtrai 1, eu vou fazer o contrário, eu vou somar 1. 4. A derivada passa esse 4 para frente, então tem que compensar ele dividindo embaixo. Ok? Menos, repete o 6, e a mesma coisa para o x agora. Qual a função cuja a derivada vai dar x? X ao quadrado sobre 2? X ao quadrado sobre 2, perfeito. E aí eu coloco agora os limites de integração. De que maneira é a notação? Como que eu escrevo? Barrinha do 0 a 3. Até aqui eu apliquei o que a gente chama de primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Qual é a segunda parte? Eu vou pegar o 3, vou aplicar na função, vou menos o 0 aplicado na função. Então, eu vou fazer 3 elevado a 4 sobre 4, menos 6 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Isso tudo menos 0 à quarta sobre 4, menos 6 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Tudo bem ou não? Isso é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Daqui para baixo é a continha, né? Eu não vou fazer, vocês vão fazer. Isso aqui é só. Isso aqui vai dar 0, ótimo. Né? E aqui você tem simplificações aqui, vai dar 81 dividido por 4 menos... 81 dividido por 4 aqui simplifica, vai dar 3, 3 a terceira, 27. 81 dividido por 4 menos 27. Vou acreditar que vocês já estão aptos a somar a fração. Caramba. Segundo,
Mais uma integralzinha. Agora vai virar só calcular integral, tá? Antes era só derivada, agora é só integral. Esse aqui não tem nada parecido com o que a gente viu até agora. Só que eu consigo fazer um arranjo algébrico aqui para poder usar as propriedades algébricas de fração e potência que a gente já conhece, né? E poder simplificar. Esse aqui eu vou fazer bem por partes para vocês acompanharem. Depois a gente faz mais direto. Mantenho a integral de 1 a 9, tá? 2x ao quadrado sobre x. Eu vou somar a fração ao contrário aqui. Dx. Licença, pessoal. Ai. Hoje eu vou fazer exame de ver se eu tô com Covid. Tomara que não, acho que não. Não, vai ter não, relaxa. Eu vacinei, né? Então, se fosse... Eu acho que não é Covid, porque se fosse Covid eu já tinha melhorado mais rápido. Eu tomei as 2 vacinas direitinho. Não tem problema não ser negacionista. Não. Falar em negacionista, assim, é um fato triste, mas a gente tem que compartilhar, infelizmente. Um ex-aluno nosso do BSI, que se recusou a tomar vacina, provavelmente, veio a falecer recentemente. Até pai de uma aluna do integrado. Muito triste. Caramba, triste demais. Você vê. Tem uma galera que ainda está se negando ainda, infelizmente. Vamos lá. Então vamos continuar simplificando aqui. Eu vou fazer umas simplificações aqui, né? Então aqui vai simplificar. E aqui eu tenho 2 mais. Aqui, na segunda parte aqui, é tudo potência. X elevado a 1 mais x elevado a meio menos x elevado a 2. Repara. Vou fazer direto aqui. Eu tenho aqui o seguinte. x1 mais meio, propriedade de potência, tá? 2 propriedades de potência aqui, que é o produto, né? E raiz quadrada é elevado a meio, menos 2. Isso aqui vai dar igual a x elevado a 3 meios menos 2, x elevado a menos meio. Ok? Então, tenho aqui x elevado a menos meio, menos x elevado a menos 2 dx. Então, eu fiz um arranjozinho algébrico aqui para poder transformar isso tudo com uma coisa mais clara para eu poder aplicar a integral, tá? Só arrumei melhor. Então, tenho... Peraí, que eu já posso começar a integrar, desculpa. 2 é uma constante, integral disso aqui é 2 vezes x. Mas esse menos meio, se eu pegar menos meio e somar 1, vai dar mais meio. Esse mais meio vem para frente, frente do x, dividindo. X menos 2 mais 1 dá menos 1. Esse menos 1 vem para frente, dividindo. Isso aqui de 1 a 9. 9 são 9. Igual. Eu vou arrumar melhor essa cara aqui dessa expressão, só para a gente fazer as contas com uma cara melhor de expressão, né? Então, eu tenho 2x mais fração de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu inverter o meio, eu tenho 2 raiz de x, que é o x elevado a meio, menos com... Aqui eu tenho menos com menos mais, então tenho mais 1 sobre x. Isso aplicado no 1 e no 9. Então, até aqui, o que eu fiz? Uma algebrazinha básica, tá? Arrumar as expressões aqui. Integrei, integral indefinida. E agora eu vou aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo.
Isso vai ser 2 vezes 9, mais 2 raiz de 9, mais 1 sobre 9, menos 2 vezes 1, mais 2 raiz de 1, mais 1 sobre 1. Pronto. Acabou o cálculo. Daqui para baixo é ensino fundamental. Né? Só somar essas expressõezinhas aqui. Vamos lá, então. 2 vezes 9, 18. Vou fazer direto. 18 com mais 2 vezes 3, 6. 18 com mais 6, 24. Paguei o que eu não queria. Então, tenho aqui 24 mais 1 nono menos 2 mais 2 mais 1, 5. Né? 24 menos 5. Ah, daqui vocês terminam. Também, né, por favor. Aí, Claro. aí já começa a ficar ofensivo já. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, professor. Beleza. Então já aplicamos aqui. Vamos entender então o teorema da variação total. Vai ficar um pouco confuso no começo, mas a gente vai entender. Como a derivada e a integral são operações contrárias, pensa que eu tenho o seguinte: eu tenho a taxa, né, a integral de uma taxa de variação é a variação total. Não entendi nada. Né? Vamos lá. A integral de uma taxa de variação é a variação total. Se eu calcular a soma de todas as variações, eu tenho a variação total. Do ponto de vista de escrita simbólica matemática, seria o seguinte: a derivada da integral são operações contrárias. Então, eu simplifico a derivada com a integral. Resolvo a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, mas eu ainda preciso aplicar os limites de integração. Basicamente é isso. Exemplo. Se V, né, se a função V de T for o volume da água em um reservatório, no instante T, então sua derivada, né, é a taxa segundo o qual a água está fluindo, qual flui. Ou seja, é a vazão. A gente já viu isso. Se eu tenho a função de volume de um reservatório, a derivada do volume é a vazão, certo? Dentro do reservatório. Se eu integrar a vazão, eu vou ter o volume final menos o volume inicial, ou seja, a diferença de água do reservatório. Basicamente é isso. Mesma coisa serve para posição. Se o objeto move-se ao longo de uma reta com a função S e a velocidade é dada pela derivada de S, a gente já viu isso, que a velocidade nada mais é do que a variação da posição. Então, a integral da velocidade é a posição final menos a posição inicial, ou seja, é a mudança de posição ou deslocamento. Tudo bem ou não? Tudo bem, professor. Agora, repara que deslocamento não é distância percorrida, são coisas diferentes. Tá? Vou explicar por quê. Aqui eu estou dizendo, basicamente, você pode ter uma partícula que ela pode se deslocar para a direita e para a esquerda. Quando você tem um referencial direita, se o referencial for direita, o deslocamento positivo é indo para a direita. O deslocamento negativo é indo para a esquerda, ou seja, velocidade positiva e velocidade negativa. Tá? Vamos lá tentar entender isso aqui. Se eu pegar uma função, pensa que essa aqui é a função velocidade, né?
e ela está oscilando entre velocidade positiva e velocidade negativa, certo? Se eu calcular a integral dessa função velocidade, eu tenho o deslocamento, certo? Se eu fizer o módulo da função velocidade, o que é o módulo? Eu pego essa parte de baixo aqui e rebato ela para cima. E ela vira positiva. E aí eu tenho a função distância. Vamos tentar desenhar isso aqui. Pensa que eu tenho uma reta, né? Na sala eu costumo andar na sala e mostrar isso. Tem uma reta, um objeto está no ponto A. Esse objeto ele caminha até um ponto B, volta até um ponto C e vai até um ponto D. Qual é o deslocamento desse objeto? O deslocamento desse objeto é AD. Certo? Deslocamento visual dele é de A até D. Qual é a distância percorrida? Aí sim, é de A até B, mais B até C, mais C até D. Né? Isso tudo em módulo. Porque a distância de B até C é negativa, por conta do referencial. Entenderam a diferença? Penso que sim. Sim. Vamos fazer um exemplo. Exemplo é sempre melhor. Uma partícula move-se ao longo de uma reta, né? Mais ou menos o que eu desenhei ali. De tal forma que sua velocidade no instante t é dada por essa função que está aí. Ache o deslocamento da partícula durante o período de 1 a 4 e ache a distância percorrida. Então tem aqui deslocamento e distância percorrida. Então, se eu estou pedindo duas coisas, é bem possível que elas sejam coisas diferentes. Desculpa, esqueci de botar a mão no microfone. Vamos então copiar aqui. E antes de começar a falar em deslocamento e distância percorrida, eu vou analisar a função velocidade dentro do horizonte que a gente tem, que é de 1 a 4. Então, eu vou pegar aqui essa função velocidade. V de t é t ao quadrado mais 6. Vamos fazer um esboço do gráfico? O que seria o esboço do gráfico? Acha as raízes. Raiz onde a função é zero. Né? Achar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente já passou dessa fase. Isso aqui eu tenho que as raízes vão ser... deixa eu ver aqui. Menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Então, como que é o esboço do gráfico? O esboço do gráfico da função velocidade vai ser uma coisa mais ou menos assim. Marcar aqui mais ou menos o menos 2. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 3. Aqui esse vai ser o meio. Parábola com concavidade para cima. Nossa, mal desenhado, mas tá bom. Vamos lá, desculpa. É isso aqui. Tudo bem até aqui ou não? Essa aqui é a função velocidade. V de t.
V de t. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o primeiro deslocamento. Então, primeiro estou querendo deslocamento. De 1 a 4, importante isso. De 1 a 4. Então, vou marcar aqui de 1 a 4. 1, 4. Estou querendo esse deslocamento aqui. Nesse intervalo, a velocidade começa negativa e depois passa a positiva. Só que a integral ela já dá conta de fazer essa diferença. A gente já sabe disso. Então, nesse caso, eu não preciso me preocupar. Certo? Então, nesse caso, o deslocamento, a integral já dá conta disso. Basta eu aplicar a integral nos limites de integração. Então, o que eu estou querendo, o deslocamento é a integral da função dada, que é t ao quadrado menos t menos 6, de 1 a 4, tá? dt, obviamente. Então, vamos calcular essa integral. Eu tenho t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes t. Isso aplicado do 1 ao 4. Primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Vamos agora para a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que é aplicar os limites de integração. 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Isso tudo menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1. Ok ou não até aqui? Ok, professor. Esse resultado eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vou acreditar aí que vocês estão aptos a somar fração aí e fazer essas potências. Vamos pensar agora na distância percorrida. E vamos voltar para a nossa função para falar de distância. Repara, eu estou pensando aqui no intervalo de 1 a 4. No intervalo de 1 a 3, a função ela é negativa, a função velocidade ela é negativa. Então eu preciso, se eu estou preocupado com distância percorrida, eu tenho que considerar isso aqui, porque a integral ela vai dar conta de fazer já essa diferença, ela já faz automaticamente essa diferença. Então eu vou ter que separar esses dois pedaços. O que eu vou fazer então? Vou ter que calcular duas integrais, não vai ter jeito. Integral de 1 a 3 de t ao quadrado menos t menos 6 dt mais a integral de 3 a 4. Cadê, gente? Integral de 3 a 4 da mesma função, obviamente. Só tem um detalhe. Eu já sei que a primeira parte ali ela é negativa. Então, venho aqui e vou colocar módulo para tirar esse negativo. Tá? Os cálculos aqui são iguais, todos iguais, tá? Então, eu vou me preocupar só com esse aqui para mostrar para vocês que esse cara aqui vai dar negativo mesmo. Tá? Então, vamos lá fazer só esse primeiro pedacinho aqui. A integral a gente acabou de calcular. Isso aqui vai ser t à terceira menos t ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes t, aplicado de 1 a 3, módulo disso. Tá? Vou chamar esse aqui de primeira parte, esse aqui de segunda parte, só para deixar destacado que eu estou fazendo a primeira parte.
Aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, módulo, abre parênteses, eu tenho 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3, menos 1 ao cubo sobre 3, 1 ao quadrado sobre 2, 6 vezes 1. Módulo disso, né? E fazendo a continha aqui. 3 ao quadrado, 9, parênteses, menos 9 sobre 2, menos 18, menos 1/3, menos meio, menos 6. Faz essa continha até o final. Isso aqui vai ficar 9 menos 18 menos 9, menos 9, menos 9 sobre 2, menos 1/3, mais meio, mais 6. Então, isso aqui vai ficar menos 6, menos 3, na verdade. Menos 3, que é menos 9 com mais 6, né? Aqui, ó. Esse com esse vai dar menos 3. Vou repetir tudo aqui. Menos 9 meios, menos 1/3, mais meio. Então, isso aqui vai ficar 6, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 9, 27. Menos 2, mais 3. Módulo. Como esperado, isso vai dar negativo, né? Isso vai dar negativo. Tá? Daí vocês terminam isso aí. Só queria mostrar que ia dar negativo. Aí, na verdade, depois que eu encontrar o negativo, eu faço o módulo e acho o valor dessa primeira parte. Depois eu faço a mesma conta agora para a segunda parte, né? Que vai dar positivo. E aí é só somar os dois. Tudo bem? E aqui é só concluir essa continha. Então vou considerar como terminado isso aqui. Tudo bem ou não? Regra da substituição. Essa regra ela dá umas dicas de integração, de resolver integrais, de calcular antiderivada. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui para quebrar a aula, tomar uma água, lanchar, e aí a gente volta em 10 minutinhos, ok? Beleza, professor. Deixa eu ir na aula aqui para interromper a gravação.